Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Esta sessão do Ponto de Encontro é intitulada O Desafio da Reciclagem dos Resíduos Elétricos e Eletrónicos. O fluxo dos resíduos elétricos tem um conjunto de especificidades que devem merecer uma atenção particular dos vários intervenientes na sua cadeia de valor. Metas progressivas e exigentes de recolha, tratamento e valorização, incorporação de substâncias perigosas, forte exposição às flutuações das matérias-primas e presença de materiais geoestratégicos. Está evidentemente associado ao mercado dos equipamentos elétricos e eletrónicos novos, muito dinâmico, com ciclos de inovação e de substituição cada vez mais curtos, que promovem o rápido crescimento destes resíduos. É por isso os fluxos de resíduos de maior volume de crescimento a nível mundial. A reciclagem dos resíduos elétricos é a operação principal da rede Eletrão da AMP3E, sendo determinante para o cumprimento dos requisitos legais e das metas nacionais e comunitárias. A atividade da rede Eletrão tem impactos significativos nas vertentes ambiental, a prevenção de eliminação de resíduos e utilização eficiente de recursos, a económica e social, evolução de matérias-primas valiosas à economia e criação de empregos, constituindo-se um contributo relevante para a implementação dos princípios da economia circular. Nós temos connosco o Sr. Engenheiro Pedro Nazaré, que é engenheiro mecânico e mestre em Engenharia e Gestão de Tecnologia pelo Instituto Superior Técnico. É diretor-geral da AMP3E, Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos, a maior entidade gestora de resíduos e equipamentos elétricos e eletrónicos e de pilhas e acumuladores com atividade em Portugal. É também atualmente membro do Conselho de Administração da Associação Portuguesa de Centro de Coordenação e Registro. Acumula 15 anos de experiência nacional e internacional no setor do ambiente e da gestão de resíduos, onde desempenhou diversas funções. Começou o seu percurso profissional da Bombardier Transportation, na Suécia, na área do ecodesign e da análise de ciclo de vida, apoiando a equipa de desenvolvimento de produto. Passou pela indústria de reciclagem, tendo sido responsável pela concepção e implementação de uma das maiores unidades de reciclagem de resíduos teodo-metálico operada em Portugal. Foi fundador de diversas empresas na área do ambiente em Portugal, tendo sido responsável pela área de desenvolvimento de negócio e pela coordenação de diversos projetos de consultoria na área do ambiente e de gestão de resíduos. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade para participar neste ponto de debate. Muito obrigado. Muito bem. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em nome da AMP3E, o convite que me foi dirigido a estar aqui, nestas conversas de ponto de encontro, que percebo que já têm um historial, em que têm trazido diversas temáticas com alguma pertinência, com alguma atualidade. E por isso agradeço desde já, quer à Lisboa e Nova, o convite que foi endereçado, quer também o interesse da audiência, que já percebi que eu recebi um reporte prévio de diversos quadrantes, de diversas origens, de diversas atividades profissionais, o que me agrada muito, de alguma forma eu olho como cidadãos, como eu, a curiosidade e o interesse que têm por este tema que me é querido e que é tão pertinente nos dias de hoje. Por outro lado, não posso deixar também de enquadrar o tema da reciclagem dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos no quadro político da União Europeia. Eu penso que isto é importante, porque recentemente foi publicado ao nível da União Europeia o pacote da economia circular. E é um pacote político que transborda o âmbito de atuação dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e toca todo um conjunto de atividades económicas das sociedades de hoje, no qual a problemática da gestão de resíduos se inclui. Em que eu diria que o grande mote, para não complexificar muito a conversa, o grande mote desta nova iniciativa política tem a ver com a mudança de paradigma de uma economia que está permanentemente assente num modelo linear de consumo para mobilizar a sociedade e todos os stakeholders para fazer esta transformação necessária e urgente, e eu até posso dizer que já vem tarde, para uma circularização da economia. Portanto, passa-se de um modelo onde os
produtos são consumidos e são descartados e são depostos para um modelo onde, de forma circular, a deposição, a fase de fim de vida, passa a ser integrada nas novas cadeias produtivas. Portanto, é neste quadro político que o desafio da reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e de outros bens duráveis, as embalagens, os óleos, os veículos em fim de vida, se insere e, por isso, gostava de reforçar a atualidade e a pertinência do tema, uma vez que este pacote foi publicado, salvo erro, dezembro, janeiro passados. Eu, como tive a oportunidade de dizer, eu já sabia que a audiência ia ser um pouco diversa, de diversos quadrantes. Não quis ser nem muito exigente, nem muito técnico na apresentação que preparei para discutir aqui. Sem prejuízo de, depois, numa discussão posterior à apresentação, aprofundarmos algumas áreas técnicas consoante os perfis das diferentes pessoas que aqui estão. Mas eu diria que há 3 grandes objetivos que eu gostava que saíssem desta conversa. Peço desde já a desculpa de não levantarmos por razões de questões técnicas, eu diria, tenho que ficar sentado, porque eu gosto de esbracejar e andar de um lado para o outro enquanto ando a apresentar. Eu fico sentado, até para poder estar aqui enquadrado. Mas há 3 objetivos que eu gostava que fossem claros no final desta apresentação. Primeiro, o contexto deste problema dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Qual é o problema associado e porque é que aparece aqui uma pessoa a falar de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos? Dar-vos um pouco a tónica dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Por outro lado, eu vou dizer muitas vezes resíduos elétricos também, para simplificar, porque a classificação é bastante alongada. Dar-vos a conhecer também a AM3E, a associação que aqui represento, acaba por ser a Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos, e a sua forma de atuação através da rede Eletrão. Dar-vos a conhecer o sistema da rede Eletrão, e aproveito para adiantar um pouco da minha explicação, que é, ao fim e ao cabo, a rede que permite a reciclagem dos equipamentos elétricos e eletrónicos no nosso país. É a maior rede em funcionamento de recolha e reciclagem destes equipamentos. Portanto, eu gostava, de alguma forma, de detalhar um pouco como é que foi surgindo, como é que foi implementado, quem são os grandes atores da rede e, por último, qual é que é o contributo individual de cada um, como é que cada um pode fazer a sua participação cívica nesta atividade, diria, classificada de ambiental, mas é também uma atividade económica que tem intrinsecamente associado. Entrando nos equipamentos elétricos e eletrónicos e não querendo ser muito técnico acerca do que são os equipamentos elétricos e eletrónicos, eu acho que vale a pena falarmos de uma definição. Eu costumo dizer, por simplificação, e agora estamos com uma campanha que é a Escola Eletrão, e para miúdos eu tenho dito de forma muito genérica, é tudo o que tem eletricidade. Tudo o que leva eletricidade é a forma mais prosaica de classificar o que são os equipamentos elétricos e eletrónicos. Mas, de alguma forma, os equipamentos elétricos e eletrónicos vão desde este microfone que está a apontar para mim, ao rato, ao computador, à câmara que está a filmar, a tudo que, de alguma forma, com correntes fortes ou com correntes fracas, precisa de correntes fortes ou correntes fracas para funcionar ou para processar ou para transmitir de alguma forma. Existem classificações mais técnicas, como eu aqui trago. Esta é uma classificação que está inscrita numa diretiva europeia, transposta para a legislação nacional, que são equipamentos dependentes de corrente elétrica ou de campos eletromagnéticos para funcionarem corretamente, bem como os equipamentos de geração e transferência. Eu gosto de dar exemplos. Penso que é a melhor forma de nós sabermos quem são os grandes representantes desta classe ou deste grupo de bens duráveis, de equipamentos tão úteis ao dia de hoje. Estamos a falar da iluminação, seja a iluminação LED, sejam as lâmpadas compactas, sejam as fluorescentes tubulares. Estamos a falar de ar-condicionados, estamos a falar de frigoríficos e arcas congeladoras, estamos a falar de telemóveis, computadores, televisões, portanto, há um sem número de equipamentos elétricos e eletrónicos. Posso-vos dizer que, quando comecei nestas funções, descobri um admirável mundo novo, porque há mais equipamentos para além daqueles que eu pensava que existiam, e que tinham uma função no mundo de hoje. De qualquer forma, e falando de equipamentos, não estou a falar de resíduos ainda, nem de reciclagem, estou apenas a falar do que lhes dá origem destes equipamentos, foi necessário introduzir alguma classificação, alguma taxonomia, alguma ordem na casa, por assim dizer, face a esta heterogeneidade que há de tipologias de equipamentos. Daí que posso-vos elencar cerca de 11 categorias de classificação de equipamentos elétricos e eletrónicos e depois mais 2 de pilhas e baterias que de alguma forma estão associadas aos equipamentos elétricos e eletrónicos, que são as que estão diante de vós. Grandes eletrodomésticos, onde entram as máquinas de lavar e os frigoríficos,
pequenos eletrodomésticos, onde inclui tudo aquilo que se encontra numa cozinha normal, desde a batedeira, desde um telemóvel, portanto, todos estes pequenos aparelhos que existem lá em casa. Só para título de curiosidade, nós muitas vezes fazemos estimativas do stock destes equipamentos na sociedade. Que quantidade é que há nas nossas casas? Posso dizer que não é difícil encontrar numa casa média portuguesa 250 a 300 kg destes equipamentos, o que é bastante significativo. Se nós começarmos a somar o peso da máquina de lavar, do frigorífico e de todos os outros equipamentos, posso dizer que o estoque médio, se nós somarmos os lares portugueses, chegamos a um valor bastante considerável que vos surpreenderia certamente. De qualquer forma, continuando, existe uma taxonomia própria para nós nos conseguirmos organizar. Eu não vou prender com detalhes, mas citaria ainda aqui 2 ou 3 que são, penso, bastante relevantes. Equipamentos informáticos e telecomunicações, cito como relevantes porque são equipamentos que ainda ao dia de hoje têm taxas de crescimento, de penetração nos lares portugueses e nas nossas vidas de 2 dígitos, portanto crescem, o consumo destes equipamentos continua a crescer de forma assinalável. Isto por contraste com outro tipo de equipamentos que de alguma forma já atingiu a maturidade no seu consumo. Há todo um conjunto de subcategorias de equipamentos elétricos e eletrónicos que ainda vê taxas de crescimento do consumo assinaláveis, e isto depois liga com um problema que mais à frente eu vou mencionar, que tem a ver com o problema do crescimento descontrolado, também a 2 dígitos destes resíduos, como calculam, estão ligados o consumo e a produção destes resíduos. Mas citaria ainda os equipamentos de iluminação, pela sua pertinência. Estamos a assistir a uma fase de mudança tecnológica, de mudança de tecnologia de iluminação. Estamos a assistir à conversão de muita da iluminação tradicional pela tecnologia LED. Isto significa que estamos numa fase onde supostamente vamos assistir a um pico de produção de resíduos de iluminação, e depois todo um sem número de classificação de outros subgrupos, como os instrumentos de monitorização e controle, a própria área dos aparelhos médicos, que eu penso, espero que não tenham a infelicidade de ter uma convivência assídua com este tipo de aparelhos, mas eu tenho presente nos meus quase 40 anos de vida que uma sala de um médico, uma sala de hospital, antigamente tinha 1 ou 2 aparelhos elétricos, quanto muito. Hoje, quando vamos a uma parafernália de equipamentos elétricos e eletrónicos que também começam a aparecer. E, portanto, apenas para vos dar a noção que existe uma taxonomia própria e que estes subgrupos têm diferentes taxas de consumo nos dias de hoje. Depois, obviamente, de alguma forma já entrei neste tema, assistimos a um setor que tem um dinamismo próprio. Eu acho que os telemóveis é o exemplo mais paradigmático que eu gosto de dar. E eu falo do dinamismo e da inovação do setor porque a taxa de produção destes resíduos está intimamente ligada à inovação do grupo ou do bem durável que estamos a falar. Os telemóveis é um exemplo disso. Porque os telemóveis, nós sabemos que a taxa de inovação nas novas características destes equipamentos tem feito uma rotatividade de equipamento que depois potencia a geração destes equipamentos enquanto resíduos. Televisores é outro exemplo, apesar de, se calhar, com um dinamismo um pouco inferior, mas é outro exemplo de como a inovação no setor dos equipamentos elétricos e eletrónicos é, de alguma forma, depois catalisadora dos resíduos que a AM3E e a rede Eletrão depois vão ter que gerir. E dito de outra forma, também nós, a AM3E, temos a preocupação de estar sempre a par das novas características destes equipamentos para prepararmos toda a tecnoestrutura que depois os vai recolher e os vai tratar. Porque, como compreenderão, a tecnologia associada a tratar, pegando num televisor com o chamado tubo cinescópico, o CRT, é completamente distinta da tecnologia que depois vai tratar um televisor com base em LEDs. São tecnologias completamente distintas. Daí que os sistemas e as infraestruturas de reciclagem que fazem o tratamento destes resíduos têm que estar muito alerta, muito linkadas à fase de concepção e de adoção de novas tecnologias durante a fase de utilização, para que quando estes resíduos surjam, estejamos em condições de os reciclar em perfeita harmonia ambiental. Por falar em harmonia ambiental, qual é a questão ambiental associada aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos? Em primeiro lugar, a quantidade gerada. A quantidade gerada de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, só para terem uma percepção de números,
números muito redondos, são números ao nível europeu. Estamos a falar de, no ano de 2005, 9 milhões de toneladas, isto são dados da União Europeia, a passar para 12 milhões de toneladas em 2020, estimadas para 2020. Portanto, a quantidade gerada de resíduos é muito assinalável. Aliás, é por ser, de alguma forma, um crescimento, é por existir uma taxa de crescimento tão grande nestes resíduos que foi alvo de política ambiental própria e dirigida. Aliás, tem sido tradicional no setor da gestão de resíduos a política ambiental europeia focar-se muito pela quantidade gerada nas políticas públicas ambientais que põe cá fora. Para terem uma ideia, existem diretivas comunitárias dirigidas especificamente aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, assim como outros fluxos cuja quantidade ou a perigosidade também são alvo de preocupação manifestada nas políticas públicas. Para se ter uma percepção, eu gosto de dar uma tradução de números, 12 milhões de toneladas anuais. Eu procurei fazer aqui uma aproximação. Estamos a falar de cerca de, por ano, 5 mil campos de futebol com 1 metro de altura de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Portanto, percebe-se bem a necessidade de espaço que está associada à gestão deste tipo de resíduos, isto se a sua reciclagem não ocorrer. Por outro lado, perigosidade. Eu não vou entrar em detalhe na perigosidade, mas existe um sem número de elementos que constituem, que são necessários ao funcionamento ao funcionamento destes equipamentos elétricos e eletrónicos. Obviamente, estes elementos são utilizados no fabrico dos diversos equipamentos elétricos e eletrónicos, vão desde o chumbo, vão desde os CFCs, vão desde os compostos bromados, que são retardadores, que têm tipicamente associados a retardadores de chamas nos plásticos, que são necessários ao funcionamento para evitar depois a deflagração de incêndios de equipamentos, desde cádmio, mercúrio, nas lâmpadas, por exemplo, chumbo nos tubos de CRT. Portanto, existe um sem número de elementos que conferem perigosidade a estes equipamentos e que depois põem pressão acrescida no manuseio e na reciclagem, nos processos que estão depois a jusante para o seu tratamento. A perigosidade acaba-se por manifestar, na última instância, na saúde humana. Aqui estão alguns exemplos, eu não vou entrar porque são exemplos até um pouco pesados, mas há todo um conjunto de estudos que fazem esse tipo de trabalho, ou seja, fazem o trabalho de tentar linkar a presença de determinado tipo de elementos perigosos com, diria, doenças ou problemas de ordem pública e de saúde pública. Mas, de qualquer forma, a métrica de perigosidade pode ser vista quer na perspectiva do meio ambiente, quer na perspectiva da saúde pública. E, por último, não menos importante, a presença de materiais geoestratégicos, e aqui apresento-vos o exemplo das terras raras, mas outros elementos existem que são alvo de preocupação, como, por exemplo, o ouro ou prata, cuja presença é indispensável no fabrico dos equipamentos elétricos e eletrónicos. Falo de materiais geoestratégicos e linko-os à questão ambiental, porque as terras raras, que são um material geoestratégico, têm presença em muitas das tecnologias que são obrigatórias, quase diria, para o fabrico de muitos equipamentos que hoje estão associados às tecnologias que nós dizemos ditas limpas, como, por exemplo, as turbinas eólicas, os painéis fotovoltaicos ou as próprias baterias de lítio e por aí fora. E, portanto, de alguma forma, a questão ambiental também está linkada à presença destes materiais geoestratégicos por esta razão. Ou seja, quando existe um determinado tipo de elementos que, cujo seu fornecimento para a economia está concentrado numa mão cheia de países ou num país, como, por exemplo, o caso chinês que aqui vos trago, torna-se automaticamente alvo de uma preocupação das políticas públicas. E, portanto, de forma muito redonda, a quantidade gerada, a perigosidade, quando associadas a uma deposição descontrolada ou a um tratamento descontrolado. E eu aqui abro um parênteses para vos dizer que, mesmo em Portugal, não são só em países em vias de desenvolvimento, mas mesmo em Portugal, nós assistimos a operadores cuja vida muitas vezes está associada a um tratamento pouco controlado. Eu digo tratamento, senão garimpo ou garimpagem de metais com metais preciosos, como o ouro, como a prata, como o cobre, por exemplo, que estão associados aos equipamentos elétricos e eletrónicos, e existe um conjunto de pessoas da nossa vida,
na nossa sociedade cuja atividade económica passa por explorar estes materiais e acaba por lhes dar um tratamento inadequado com lesão para a sua própria saúde. E, portanto, estas imagens não são dos estrangeiros, estas são imagens portuguesas, isto existe. E este é um exemplo que eu gosto para tornar visual. Temos aqui dois exemplos típicos, encontramos um pouco por todo o país, e daí a questão ambiental e a questão de saúde pública. O que vemos na imagem da esquerda é apenas um ecrã de CRT, cujo o enrolamento de cobre já foi recortado, foi partido. Partiram um tubo, partiram um vidro que tem uma presença fortíssima de chumbo, portanto, a lesão da sua própria saúde, da própria saúde da pessoa que fez isto, para que depois essa pessoa possa ir, diria, é um modo de subsistência, não muito ortodoxo, eu diria, mas que tem este problema intrincado. De igual forma, o que estamos a ver na imagem da direita são frigoríficos, cujo o circuito frigogénico foi arrancado, libertando CFCs para a atmosfera, e cujos metais ferrosos associados ao frigorífico foram também arrancados. Portanto, eu diria, esta é a nossa luta diária na ANTZ, é contra isto que nós nos batemos, e em Portugal. Portanto, não é só um problema de outros países, isto passa-se em Portugal, estas imagens não têm um ano. Obviamente, a questão não é uma questão só portuguesa ou dos países europeus. Obviamente, o tema da recolha e da reciclagem não é só um problema de preservar os materiais geoestratégicos, é também um problema de consciência ou de atitude cívica, sobretudo do mundo dito mais desenvolvido. E esse mundo mais desenvolvido tem plena consciência do que acontece ao encaminhamento ilegal do que acontece ou das consequências associadas ao encaminhamento deste tipo de equipamentos ou resíduos, eu já passo a explicar, para países como, por exemplo, a China, o Senegal, a Gana, o Benin, mesmo Angola, inclusive, tem algum equipamento, já existem registros de encaminhamento destes equipamentos. Porquê é que isto acontece? Isto acontece por dois motivos, sobretudo. Um, porque tipicamente existem um conjunto de organizações que muitas vezes, bem intencionadas, procuram dar uma segunda vida aos equipamentos nestes países e acabam por encaminhar para lá estes equipamentos numa fase da vida onde estes equipamentos eventualmente estão a dias de virarem resíduo, perdem o seu funcionamento. Esta é a primeira razão que acontece. Ou seja, são organizações que estão bem intencionadas, mas diria, a qualidade de serviço ou o cuidado com que fazem este equipamento, com que fazem o encaminhamento e a exportação deste equipamento, não é o mais avisado. Outro, um grupo de agentes mal intencionados, por saberem que a deposição deste tipo de equipamentos no seu país tem um custo intrínseco associado, vão fazê-lo em países em vias de desenvolvimento, cujos gastos associados são muito menores. Portanto, é uma razão puramente económica e que não acautela de todo um problema de ordem pública, um problema de saúde, eu diria, e com uma falta de civismo enorme, procedem à exportação e à movimentação legal destes equipamentos, resíduos, para estes países, que, como poderão compreender, não têm infraestrutura capaz de os reciclar, quando chegam ao fim de vida, de os poder processar e dar o devido tratamento a estes equipamentos. Porque eu aqui aproveito para apenas dar nota que o tratamento tem, eu digo muitas vezes tratamento ou reciclagem, acabam por ser um bocadinho sinónimos na nossa conversa, mas há aqui duas grandes fases. Uma é a fase de tratamento deste equipamento no seu fim de vida, onde a preocupação é dirigida ao processamento para descontaminar o equipamento, para lhe remover a carga poluente e encaminhar esta carga poluente para o destino final adequado. Outra fase de tratamento, ou a fase que eu diria posterior ao tratamento, numa ordem sequencial, será o aproveitamento dos materiais intrínsecos e o seu fecho, enquanto ciclo de material, noutros novos equipamentos. Portanto, estas duas fases estão associadas quando nós falamos tratamento ou tratamento e reciclagem, são estes dois processos que estão metidos, eu diria, por assim dizer, no processo. E, portanto, são inúmeros os exemplos, não vos quero chocar com imagens. Isto são imagens que acontecem, eu tive a oportunidade na minha vida profissional de trabalhar em projetos em Angola, em Moçambique, em Timor-Leste. Isto acontece nestes países, diria na CPLP, que nos é próxima, em países que nos são pares e com quem temos muita afinidade, como acontece nos países que eu acabei de identificar e tive a infelicidade de já presenciar este tipo de vivência, que é comunidades que habitam em lixeiras, que vivem do garimpo, eu digo garimpo, é uma expressão um bocadinho prosaica, mas objetivamente é um garimpo no sentido em que estão a aproveitar de forma muito rudimentar
com danos para a sua saúde, os metais e os materiais com algum valor para conseguirem manter a sua subsistência. Isto é um exemplo, salvo erro, do Senegal ou do Ghana, não me recordo bem. Este é um exemplo mais asiático, onde a presença de equipamentos elétricos e eletrónicos é visível em todo o lado. Como se combate este problema na Europa? E eu aqui vou-me centrar sobretudo no papel da política pública ambiental. E a Europa aqui dá lições ao mundo inteiro, posso dizer com algum orgulho, por pertencer a este setor, por ter toda a minha vida desenvolvido a minha atividade profissional neste setor. Para a Europa, como eu dizia há pouco, dirige as suas políticas públicas especificamente para determinadas áreas temáticas da gestão de resíduos. O caso dos equipamentos elétricos e eletrónicos, que é o caso que me traz aqui, existe um sem número de diretivas comunitárias que atua sobre a área da gestão de resíduos. A área dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos é apenas uma delas. E o que é que visam estes diplomas? Estes diplomas visam garantir que são estabelecidos sistemas que permitem a recolha, o tratamento e a valorização destes resíduos, responsabilizando chamando à ação um conjunto de stakeholders, um conjunto de agentes, tornando-os responsáveis pela implementação nesse mesmo sistema. O diploma RES, eu diria que está na origem de eu estar aqui a falar convosco hoje, está na origem da AM3E, a associação que eu pertenço, está na origem da Rede Eletrão, um sistema que hoje temos implementado no país a recolher e reciclar os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Falo-vos também de um outro diploma, porque a política ambiental atua não só a montante como a jusante, não é? Portanto, e a jusante, a montante, o diploma ROS é um diploma que, muito dirigido para os produtores, de alguma forma limita a ação, os graus de liberdade dos produtores na incorporação de determinados materiais no fabrico dos equipamentos elétricos e eletrónicos. Portanto, de alguma forma controlando ou atacando o problema da perigosidade que eu há pouco mencionava, a montante no sistema, e facilitando, de alguma forma, que depois as usantes dos sistemas de reciclagem consigam operar com a devida proteção ambiental. O que o diploma, eu digo diploma RES, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, desculpa, o acrónimo é forte demais e acaba por vir. São diplomas, é o diploma que é dirigido para a gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Baseia-se num princípio que eu gostava de valorizar e de poder explicar aqui com algum cuidado, da responsabilidade alargada do produtor, que é um princípio, no caso da AM3E já explico um pouco mais em detalhe, que de alguma forma responsabiliza o produtor do equipamento elétrico e eletrónico pela sua recolha e pela sua reciclagem e por garantir que este sistema de recolha e reciclagem funciona com proteção ambiental. E, portanto, diria um princípio de base à política ambiental europeia, em concreto, política de gestão de resíduos. Responsabiliza os produtores, e quando digo produtores, estamos a falar, não quero dar marcas, mas das Siemens, das Samsung, dos produtores, dos fabricantes que são conhecidos, cujas marcas estão nas nossas casas, por ir além da colocação no mercado destes equipamentos e olhar para o sistema de fim de vida e garantir o funcionamento harmonioso deste sistema de fim de vida. E responsabiliza-os de forma muito objetiva. Diz objetivamente quanto é que estes produtores devem recolher, por exemplo, e o caso do diploma de gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, estamos a falar de 45% do que é colocado no mercado, ou seja, tipicamente a métrica de recolha ou a responsabilidade de recolher resíduos está associada ao volume que entra no mercado nos anos anteriores, os equipamentos têm um tempo de vida. No caso, em 2016, portanto, este ano, a AM3E tem como missão recolher 45% do que os seus produtores colocaram no mercado nacional. E responsabiliza-os também dizendo quanto dos equipamentos recolhidos é que pretende ver reciclado. Ou seja, uma máquina de lavar pode ser recolhida, mas depois pode ser encaminhada para aterro. Não, tem que ser recolhida e 80% ou 85% da máquina de lavar, dos materiais presentes na máquina de lavar, tem que ser reciclados. E, portanto, para vos dizer que a aplicação deste princípio de responsabilidade alargada do produtor tem métricas muito rigorosas e muito objetivas e, portanto, não é só semântica, estamos a falar de métricas concretas no exercício desta responsabilidade.